Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário que você está me vendo. Hoje a gente vai para o segundo vídeo da série Procrastinação. A Gemma está aqui me ajudando, a minha assistente. Bom, eu espero que o primeiro vídeo tenha ajudado vocês a entender um pouco melhor o que é a procrastinação, né? E a diferença entre procrastinação e preguiça, o que realmente está acontecendo, qual é o comportamento que você está tendo que está atrapalhando aí nos seus resultados. Hoje a gente vai falar sobre as causas fisiológicas da procrastinação. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero deixar claro que eu não vou falar sobre depressão, eu não vou falar sobre transtornos psicológicos, tá? Aqui a gente tá simplesmente falando do comportamento de procrastinar, o hábito de procrastinar. Eu não vou dar diagnóstico, eu não tô aqui para fazer isso, tá bom? Então vamos lá. Da onde que, né? Como é que vem essa coisa da procrastinação? Então, a gente tem, vamos separar o cérebro em duas, três partes, tá? A gente tem o córtex pré-frontal, que é a nossa parte de cognição, é a parte que a gente pensa no nosso futuro, que a gente planeja, tá? A gente tem o sistema límbico, que são as nossas emoções, juntamente com o córtex orbitofrontal. Eles fazem eles são responsáveis pela memória e pelas nossas recompensas imediatas, ok? Então, o nosso córtex pré-frontal é o que diferencia a gente dos outros animais. Então, a gente tem essa capacidade de pensar no futuro, de planejar coisas abstratas. Os animais não têm essa capacidade, né? Então, é isso que basicamente difere a gente dos animais. A parte emocional, que trabalha com as recompensas imediatas, como é que funcionava isso na época dos primatas, né? Então, naquela época, a recompensa imediata para eles era algo em relação à sobrevivência. Então, eu preciso sobreviver até amanhã, eu preciso ter energia para estar vivo até amanhã. Então, a escolha da comida que eu precisaria comer, que eu preciso ter no meu organismo, é muito importante. Então, assim, naquela época, a sobrevivência estava baseada no quê? Eu preciso estar vivo até o dia seguinte, eu não estou pensando muito em viver 80 anos, eu só preciso estar aqui na Terra até amanhã. E a questão da reprodução, né? Então, por exemplo, o sexo e a comida, né, com alto índice glicêmico, doce, essas coisas, mas na época não tinha doce, claro, mas esse tipo de comida tem a recompensa imediata, porque se essa comida não for gostosa, você não come de novo. Né? Então, naquela época, uma comida que gerava energia para eles tinha que gerar uma sensação de prazer, senão eles não iam comer mais. E aí a espécie poderia estar ameaçada. O sexo é a mesma coisa. Se o sexo não for bom, ninguém reproduz. Aqui vou perder tempo, entendeu? Então, a dopamina, ela tá ali como uma recompensa imediata. Eu faço alguma coisa e aí eu tenho essa sensação de prazer e o cérebro entende o quê? Pô, isso aqui é legal, continua fazendo, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Por quê? Porque tá gerando dopamina, tá gerando serotonina. E isso pra gente é bom, porque é a nossa sobrevivência. Isso que o cérebro entende, ok? Porém, a nossa realidade hoje já mudou muito, né? A gente já não precisa ficar subindo árvore, não precisa ficar correndo de, sei lá, de mamute, não sei. Hoje a gente tá numa outra realidade, né? Infelizmente, o nosso cérebro não evoluiu muito desde aquela época. Então, essa questão da recompensa imediata para o cérebro continua funcionando mais ou menos da mesma forma. Só que se você for pensar hoje, as comidas que a gente come e os hábitos que a gente tem, as coisas que a gente precisa fazer durante o dia, não condiz muito com a nossa sobrevivência, né? Então, a recompensa imediata hoje seria o quê? Doce,
carboidratos simples, né, de alto índice glicêmico, drogas. Então, as drogas acontecem com é o mesmo sistema. Então, o que acontece com as drogas? Quando você usa drogas, você libera esses hormônios do prazer, né? Esses hormônios do bem-estar. E aí o seu cérebro entende que, legal, vamos fazer de novo. E aí é onde começa a entrar o vício. Então, drogas e recompensa imediata, elas estão diretamente ligadas. Então, o cérebro registra, né, que são atividades boas e que você precisa fazer. Só que aí tem a parte do córtex pré-frontal, que é a cognição, que é o planejar. O que acontece com essas tarefas? Essas tarefas não liberam dopamina. Essas tarefas não liberam dopamina, por quê? Porque não tem recompensa imediata. O cognitivo, ele não está preocupado com a recompensa imediata. Ele sabe que vai ser algo a médio e longo prazo. Por quê? Porque é o planejamento, é o estudo, né? É algo que eu começo a fazer hoje, mas eu só vou ter esse sentimento de prazer lá na frente, depois que eu concluir a tarefa. Então, a gente fica nesse, ai meu Deus, o que eu faço? Puramente por isso. Então, eu sei que eu preciso fazer alguma coisa, mas aquilo ali eu sei que vai me gerar mais prazer, tá? Então, quando você fica nessa luta, né, dentro de você, é quando o seu córtex pré-frontal tá brigando com o seu sistema límbico. Porque ele tá falando assim, não, mas a gente precisa fazer isso aqui porque é isso aqui que precisa ser feito. E o seu sistema límbico tá, mas eu quero a recompensa imediata. E aí você fica no meio, né? É que nem o diabinho e o anjinho e você no meio. Então, o que a gente precisa refletir aqui é o seguinte. Quando você tá fazendo alguma coisa que te dá uma recompensa imediata, comendo alguma coisa que você sabia que não deveria estar comendo, ou comendo em excesso, né? Passando o dia nas redes sociais, Netflix. E, gente, eu não tô aqui falando mal da rede social porque eu trabalho através da rede social, né? O que eu tô falando aqui é o excesso de tempo gasto nesses locais, nessas atividades, e que não está gerando nenhum tipo de retorno pra gente. Então, esse é meu ponto, ok? Então, quando você excede o tempo numa atividade, você vai ter diretamente influência negativa nos seus resultados, porque você não está fazendo aquilo que você deveria fazer, o planejamento, as tarefas do córtex pré-frontal. Então, quando você está numa atividade de recompensa imediata, a gente sabe que o nosso córtex está lá, então, mas você tinha que estar fazendo não sei o quê, mas isso aí não vai levar nada, mas você não falou que você ia fazer tal, e isso fica lá, né, na nossa cabeça. A gente vai gerando uma ansiedade, um estresse. E aí a gente libera o quê? A gente libera cortisol. E cortisol, para o nosso corpo, é péssimo, né? Porque ele vai parando, ele para o sistema cognitivo. Então, quanto mais você libera cortisol, mais você tá só no sistema límbico. O córtex está falando lá na sua orelha, mas você tá começando a... Por quê? Porque você está liberando cortisol e você não está conseguindo raciocinar. Você não está conseguindo parar para pensar e falar, bom, o que eu tinha que estar fazendo? Isso aqui está me ajudando? E tal? Não tá. Então eu vou voltar para onde eu tinha que estar. Não. A coisa vai virando uma bola. E quando você vai ficando ansioso, né, vai ficando tensa, você está tendo prazer? Você está realmente curtindo aquilo? Não. Né? Por quê? Porque você tá tensa. Você não tá 100% dentro daquilo que tá acontecendo. Você tá... É uma ilusão. A recompensa imediata nesse sentido da procrastinação, ela é uma ilusão, porque não é real o prazer. O prazer que você tá tendo não é real. Você não tá 100% curtindo, você tá se sentindo culpado, você tá estressada, você tá com vergonha de você por não estar fazendo o que você tinha que estar fazendo. Gera uma série de emoções, de sentimentos negativos que não condiz com o prazer da recompensa imediata. Então, o que eu quero trazer de reflexão para vocês aqui é o seguinte: qual que é o real prazer? Né? São essas recompensas imediatas que a gente sabe que vai gerar
esse tipo de peso na gente emocional, ou fazer o que precisa fazer e o prazer que você vai sentir de ter concluído essa atividade, esse é real. Esse é um prazer real, porque vai te dar aquele alívio, aquele fiz, pô, consegui. Vai influenciar diretamente na sua autoestima, né? Na sua autoconfiança, de capacidade, de que eu consigo fazer e eu fiz e eu sou foda, tá? Então, quando vocês estiverem nesse dilema, o que vocês precisam pensar é: o que vai doer mais? Eu sentar aqui no sofá e ficar 3 horas no Facebook, tendo um tipo de recompensa que eu sei que não é real, eu sei que eu só tô fazendo mal pra mim, ou eu vou fazer o que eu tenho que fazer e eu vou curtir a minha recompensa de verdade. Eu não vou me sentir culpada, eu não vou me sentir triste, eu não vou me isolar. Por quê? Porque eu realmente fiz o que eu tinha proposto e agora a minha autoestima tá alimentada e eu tô muito bem. Pensem que tipo de alimento vocês querem dar para a autoestima de vocês. Se vocês querem dar um alimento ilusório, que não tem nenhum tipo de nutrição, que é zero, né? Ou se vocês querem realmente nutrir a autoestima de vocês com alguma coisa que vale a pena. Alguma coisa que realmente vai fazer a sua autoestima ficar forte, que você vai conseguir fazer outras coisas, que você vai conseguir conquistar outros objetivos. Então, recompensa imediata. Gente, tome muito cuidado porque o nosso cérebro vicia sim em dopamina e vicia sim em recompensa imediata. Comecem a quebrar esse tipo de comportamento de recompensa imediata. Ah, o que é mais fácil? Fazer um miojo ou cozinhar uma comida realmente, né, nutritiva, um arroz, um feijão, enfim, coisas que realmente vão trazer nutrição para vocês. E não só o miojo de 3 minutos que não tem nada. Tá, legal, você vai comer daqui 3 minutos, mas aí daqui 1 hora você tá com fome de novo. E aí você vai comer outra porcaria, aí você vai comer outra porcaria. E isso vai virando um vício. Porque, de novo, o seu cérebro acha que a gente tá arrasando. Bom, e não é bem assim. Então, o nosso cérebro, ele engana muito a gente. A gente precisa estar no controle. O seu córtex pré-frontal precisa estar no controle. O nosso cérebro é 93% sistema límbico e 7% córtex pré-frontal. Se a gente viver no automático, no piloto automático, a gente vai viver o que o cérebro quer que a gente faça, né? O que o sistema límbico, o que as emoções querem que a gente faça. E a gente sabe que viver baseado em emoção é muito complicado, porque a gente não analisa risco, a gente não sabe, a gente não planeja, a gente fica no deixa a vida me levar, como eu já falei. Então, gente, traga a responsabilidade para vocês em relação a essa questão da recompensa imediata. Não se deixe levar pela dopamina no seu cérebro, ok? E na semana que vem a gente vai falar sobre as causas psicológicas da procrastinação. Até mais, gente. Beijo.